Juntos na História, aqui ainda em Penedo, na companhia da nossa guia Laís, que irá nos mostrar a famosa Casa dos Loureiros. Casa que recebeu a visita do presidente Getúlio Vargas quando esteve aqui na cidade de Penedo. Vamos lá? A casa ela foi construída no final do século XIX para o século XX. Ela foi o primeiro casarão a ser construído nessa rua. Tem uma foto que antigamente só mostrava o casarão e aqui era repleto de mata. E aqui foi o primeiro casarão a ser fundado por Joaquim Loureiro. Ele era dono da vigilância sanitária e do abastecimento de água aqui em Penedo. Depois que ele construiu, também serviu como hospedaria para outras pessoas, que era mais importante aqui na cidade de Penedo. Depois ele se mudou para Monte Alegre, então a casa passou a ser vendida para a família Figueiredo, da família Figueiredo passou para a família Peixoto e da família Peixoto foi passada para outras famílias. Toda a restauração foi feita em 2015, todas as imagens das paredes, desenhos, foram achadas na restauração de 2015, achavam sobre várias e várias camadas de tinta e foram conseguir com a raspagem achar todas e fazer a restauração. Esse papel de parede, né, Laís? Em verde aí com esses detalhes. Isso, a pintura original da casa. Aqui a gente faz uma pequena homenagem ao Barão do Penedo, da passagem do tempo, e também de Renato de Mendonça, que era embaixador e amigo também do Barão do Penedo. Foi ele que escreveu sua primeira biografia, contando a história do Barão do Penedo. Ali a gente tem um busto dele, Francisco Inácio de Carvalho Moreira. O busto feito de... Antigamente ele ficava na praça do Barão do Penedo, tomando chuva, sol, e a fundação pediu para ser colocado aqui porque ele é um mármore Carrara. É um mármore muito antigo, muito caro, então o mármore ele ia acabar ficando se deteriorando com o tempo. Então o museu pediu para a família para que fosse feita doação para aqui para casa, do Penedo. E essas roupas são de Renato de Mendonça, o embaixador. Aqui a gente tem um leque da baronesa, a casa da baronesa, e Pereira explica de Paris para ele. Aqui a gente tem algumas medalhas também e a primeira biografia, o primeiro livro que conta a história do Barão do Penedo. Quem serviram no Pedro II na sua passagem por aqui por Penedo. Então continuamos aqui no interior da Casa dos Loureiros, seguindo aqui nossa guia Laís, que está nos passando essas informações históricas importantes. Aqui é a piranha, achada no Rio São Francisco, hoje ela está ressecada, e Dom Pedro II, na sua passagem por aqui, desenhou ela a punho no diário dele. Na sua passagem por aqui, doada por Maria Taíde. E ali a gente tem uma antiga elétrica. Famosa máquina de telégrafo do código Morse. Nessas figuras que vocês podem ver nas paredes, elas retratam um pouco da passagem do tempo, de como era Penedo para hoje em dia, a modificação do homem na cidade. Então a gente era rico em exportação, só que com a construção das BRs isso foi caindo, porque aí não dependia mais da navegação para fazer a importação. E aqui antigamente também era um comércio no Vale do São Francisco. Ele já foi a tantos viajantes achados à direita da margem do Rio São Francisco, provavelmente da invasão dos holandeses aqui em Penedo. Foram achados no fundo do Rio São Francisco, na margem direita.
Lembrando, senhores, que a passagem do imperador aqui por Penedo deu-se naquele outubro de 1859, quando estava indo visitar a Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. Ok? Vamos seguindo aí juntos na história. Estradivarius de 1721, o primeiro dicionário musical. Aqui a gente tem alguns panfletos da época e um bandolim de 1964. E aqui a gente tem a Santa Santana, que é a famosa Santa do Paulo. Ela é toda do estilo barroco e rococó. Todas essas partes douradas são folheadas a ouro. E diziam, como ela é muito grande para a estatura dela, diziam que ela guardava algo dentro dela, por isso que chamaram de Santa do Paulo. Aqui a gente vai fazer uma homenagem ao fundador Francisco Alberto Salles, que foi quem fundou a Casa do Penedo, o Museu do Homem do Rio e também a biblioteca. Que hoje a gente tem isso aqui, era para estar aberto, porém o pessoal está de férias, então está fechado, só abre em fevereiro. Aqui ele era médico psiquiatra e com o tempo ele foi perdendo a audição, então depois de uns anos ele se dedicou somente à Fundação Casa do Penedo. E depois ele descobriu que estava com câncer. Já no estágio terminal, que ele tinha passado por fígado. E ele se dedicou somente à Casa do Penedo, deixando também o Arruando para o Forte como um belo exemplar para todos os penedenses. Ele era de Penedo, porém morava em Brasília. Nós temos móveis belíssimos aqui em Jacarandá e alguns objetos pessoais que pertenceram ao fundador, o médico psiquiatra Francisco Salles, como nos passou há pouco a nossa guia em suas palavras. Aqui a gente relata um pouco da passagem do bispo Dom João da Tinga, primeiro bispo de Penedo. Ele é do ano de 1888 e morreu em 1938. Aqui a gente tem a cama dele com os lençóis a linho, que antigamente era usada. Ali a gente tem a roupa dele que era usada para celebração. Aquelas partes douradas são todas fios a ouro. A gente também tem um baú. E a gente também tem alguns santuários que era dele, pertencia a ele. Aqui a gente tem um carro, a Bíblia, a foto da catedral, que hoje é a Matriz de Penedo, e a foto dele. Que estava sobre várias e várias camadas de tinta. E aí, dos quadros abaixo, a gente relata um pouco da passagem de cada prefeito na cidade. E cada mudança das praças também. Antigamente, perto do convento, onde vocês hoje veem esculturas de pessoas que foram brilhantes na história, né? Antigamente era Deus de Olímpio. Deuses gregos, Zeus, Poseidon. Só que o bispo mandou tirar. Logo de da Igreja Católica, né? Então, você tem um Deus, tem vários. Então, o bispo tem uma fonte. E aqui a gente tem o computador da vovó, que é feita a renda de Biuro, que hoje em dia pouquíssimas pessoas conhecem e pouquíssimas pessoas conseguem fazer a renda de Biuro hoje em dia. Ali a gente tem uma renda feita no computador da vovó, de 1934. E também a gente tem uma das primeiras máquinas assim, com ferro de passar, para quem não sabe, porque hoje em dia só conhece o elétrico. Aqui é um filtro em pedra sabão. Aí a água era colocada aqui, a própria pedra filtrava e era escorrida ali embaixo no pote. Homenagem aqui aos povos de matriz africana e aos nativos ameríndios em geral. Aqui são os africanos. Aqui é a religião dos orixás. Antigamente
Se um escravo tinha uma religião totalmente diferente da sua, ele levava uma pisa e ficava vários dias trancado na senzala, porque era pego rezando com os deuses dele. Porque os orixás é a religião dos escravos, eles já vieram com essa religião para cá. Então, para que isso fosse evitado, eles colocavam o nome de um santo em cada orixá. Tipo, se hoje é dia de Santa Luzia, é um dia de orixá na religião deles, que foi um modo que eles acharam para não apanhar mais, para que não fossem cegos. Tem 2. Aqui a gente tem algumas coisas que foram achadas nos porões de casa, que era usado como castigo dos escravos. Aqui era colocado os pescoços dos escravos, para que na hora que eles corressem ou eles tentassem fugir, isso aqui enganchasse nos galhos das árvores, fazendo com que o pescoço quebrasse muitas vezes e o sino balançasse para que o capataz fosse atrás. Ali era colocados os pés e as mãos dos escravos para na hora do açoite eles não se mexerem. Isso. Ali tem uma corrente por onde o escravo era colocado na costela e era pendurado vivo, como ali a gente tem na foto, uma expressão. E a gente também tem o marcador, que antigamente marcava que nem boi. Os escravos botavam no ferro quente e espetavam eles marcando, mostrando de qual família era o escravo. Já sei. Penedo. Porém, como a cidade de Penedo é tombada, então não permitiu. Finalizamos aqui nossa passagem interna com o auditório na Casa dos Loureiros. Diversas fotos de autoridades, de políticos aqui da época, ou de época, né? E aqui uma vista para o famoso Barro Vermelho, né? Onde começou a cidade de Penedo, né? E é isso, gente. Vindo a Penedo, conheça a Casa dos Loureiros, que hoje é Casa do Penedo, né? Isso. Museu do Homem do Rio. Museu do Homem do Rio. Então, o professor Marcos aqui, hoje em Penedo, querendo agradecer a nossa guia, Laís, que esteve conosco aqui nessa breve visita a esse patrimônio que é da nossa história, não é só do povo alagoano, é de todos aqueles que amam e fazem história. Sigam sempre aí conosco nessa caminhada de peregrinar e garimpar as coisas do nosso país, que ele é muito bonito, é um país maravilhoso. E continuem sempre preservando a cultura e a história para que saibamos do nosso passado. Ok? Grande abraço. Obrigado